Todo mundo acha que sabe como é odiar a si mesmo. Mike Wazowski não parece nada disso. Ele parece alguém que simplesmente quer mais do que todo mundo. E o filme Universidade Monstros passa o tempo inteiro fazendo você acreditar nisso. Mas existe algo do outro lado dessa história que a maioria das pessoas deixa passar. Preste atenção no que você realmente está torcendo. Lembre-se de como tudo começou. Mike ainda era criança quando a turma visitou a Monstros S.A. Ele não ficou com o grupo, saiu de fininho do passeio, seguiu um assustador chamado Frank McKay até a Estação das Portas. Atravessou para o mundo humano e entrou no quarto de uma criança de verdade antes que alguém percebesse. Frank só notou ele depois que o susto terminou. Mike não tinha nada que estar ali, mas chegou mesmo assim. No caminho de volta, Frank parou, olhou para ele e disse que nem tinha percebido sua presença. Não foi mal, garoto. E entregou para Mike o boné da Universidade Monstros. Não foi o boné que marcou, foi o olhar de Frank. Ele não ficou impressionado com o grito de Mike, mas com o fato de Mike ter encontrado o caminho sozinho. Esse detalhe importa muito. A partir daquele dia, o boné vai com Mike para todo lugar. É o sonho virando algo concreto, entregue pela pessoa que ele queria se tornar no dia em que o sonho começou de verdade. Ele carrega o boné como prova. Eu estive lá. Alguém que faz isso notou minha existência. Eu pertenço a esse mundo. Quando chega à universidade, Mike está preparado de um jeito que a maioria dos colegas não consegue acompanhar. Anotações coloridas, estatísticas de sustos decoradas, técnicas de sombra, grito com estalo, ele domina a teoria completamente. Já o Sullivan aparece no mesmo primeiro dia, sem nada disso. Tem um sobrenome que abre portas, um rugido natural que chama a atenção, e a confiança fácil de quem sempre ouviu que o espaço é dele. O curso não testa o Sullivan, apenas reconhece o que ele já tem. Torcemos pelo Mike logo de cara, porque entendemos o acordo que ele fez consigo mesmo. Esforço é a moeda que ele está disposto a pagar qualquer preço. O universo tem que recompensar isso. Tem que. No exame final da turma do professor Knight, a diretora Hartscrabble entra e faz uma pergunta de cenário para Mike. Ele responde corretamente e por completo, citando todas as técnicas. Ela pede para demonstrar. Mike começa, mas ela interrompe dizendo que já viu o suficiente. A sentença é direta. O que você não tem, não pode ser ensinado. Você não é assustador. Não vai continuar no programa de sustos. Mike não tem chance de errar na frente de ninguém. Ela vai direto para a conclusão. O que Mike faz em seguida é o que realmente conta. Ele não muda de faculdade. Procura a diretora e faz uma aposta. Se o time mais fraco da universidade, o Usma Kappa, vencer os Jogos do Medo, ela reintegra todos no programa de sustos. Se perderem, Mike sai da universidade para sempre. Ele não entrou em uma competição comum. Colocou a própria identidade na mesa. Decidiu que a única forma de terminar o julgamento era vencer de forma definitiva. Os Jogos do Medo viram o tribunal onde ele finalmente pode estar certo. Ele conseguiu tudo o que achava que queria. Observe o preço que pagou por isso. A maioria das pessoas sai do filme achando que a mensagem é generosa e positiva. Você não precisa ser exatamente o que sonhou. Pode encontrar seu verdadeiro lugar. Existe dignidade na mudança de caminho. O filme merece esse crédito, e realmente permite essa leitura. Mas essa leitura pula a parte que acontece antes da aceitação, a parte que dá peso à aceitação. Pula o mecanismo. Existem duas cenas no filme que mostram exatamente o que está acontecendo. E nenhuma delas é a que as pessoas costumam comentar. Na primeira, logo depois que o time vence a última rodada dos Jogos do Medo, Mike entra no simulador para fazer um treino extra, ainda animado com a vitória. Olha o painel e percebe que as configurações foram alteradas para fácil. O Sullivan mexeu para que Mike não pudesse falhar. Veja o rosto de Mike nesse momento. Ainda não é raiva. É a expressão exata de alguém que acaba de ter confirmada a coisa que mais temia. Quando confronta o Sullivan, este basicamente diz que Mike não tem o dom, não como crueldade, mas como explicação. Ele estava protegendo o time. Mike consegue lidar com a trapaça. O que não consegue suportar é o Sullivan achar que ele precisava dela. Ele carregava essa suspeita a vida inteira. Talvez o esforço não seja a variável que importa. Talvez você possa saber tudo e ainda assim não servir para o trabalho. Agora, tem uma testemunha. O amigo mais próximo confirmou o que ele mais temia ser verdade. Na segunda cena, depois de descobrir a trapaça, Mike vai até uma porta experimental.
Não para provar nada para a diretora, nem para o Sullivan. Ele já terminou com plateias. Quer saber a verdade sobre si mesmo. Encontra uma cabana cheia de crianças. Faz tudo, cada técnica, cada abordagem, cada movimento que estudou e treinou por anos. Uma criança acorda, olha para ele e diz que ele é engraçado. Observe esse momento. Mike fez tudo certo, sozinho, sem juízes, sem simulador. E a criança achou engraçado. No lago depois, ele diz simplesmente: você estava certo. Eles não tiveram medo de mim. Ele seguia uma lógica específica. Querer o suficiente deveria tornar a coisa verdadeira. Eu fiz tudo certo. Quis mais do que qualquer um. Mas a aposta estava errada. A cabana mostrou isso. Mais tarde, quando o Sullivan o encontra, eles conseguem assustar os guardas do parque juntos, com o rugido do Sullivan e Mike direcionando. Funciona. Mas Mike sabe exatamente o que isso significa. Ele pode fazer parte de um susto, mas não pode ser o susto. São coisas diferentes. E ele soube dessa diferença a vida inteira. Mike não se odiou por ter falhado. Ele se odiou por ter tentado tanto, por tanto tempo, com tanta parte de si mesmo. E ainda assim, estar errado sobre quem ele era. O ódio por si mesmo não está no fundo do fracasso. Está no topo do esforço. E esse filme é o único desenho que já vi que mostra de verdade como isso é por dentro. Alguém que construiu toda a identidade em torno de provar uma única coisa, chega a um ponto em que provar e viver se tornam a mesma ação. Você não consegue mais separar, porque cresceram juntos no escuro, e não sabe mais querer coisas que não estejam ligadas ao veredito. Você continua esperando o momento em que trabalhar duro o suficiente, ficar até tarde o suficiente, querer com clareza suficiente, vai ser o bastante. Tem que ser. Porque a alternativa é aceitar que algumas coisas são verdadeiras independentemente do esforço. E você passou anos apostando contra isso. E não sabe mais quem é, se a aposta estava errada. Você conhece essa sensação? A checagem à meia-noite, puxando o projeto, o diploma, o portfólio, o número, não para fazer algo, mas só para olhar e sentir que ainda é real. O costume de se oferecer para a versão mais difícil de cada tarefa. Não por paixão, mas porque a dificuldade é a única medida que parece ter significado. A dificuldade de receber o elogio, sem questionar se a pessoa viu o esforço real ou só a superfície. O cansaço de não conseguir descansar de verdade. Porque descansar parece perder terreno em uma corrida que você nem escolheu correr. A prática de ser a pessoa que quer mais do que qualquer outra. Porque em algum momento você decidiu que isso era a única coisa que podia controlar. O ódio por si mesmo, disfarçado de ambição, é o mais difícil de largar. Ele recebe aplausos, parece produtivo, as pessoas respeitam sem saber o custo. Mike carregou isso por anos. As páginas coloridas, a aposta, tudo. E depois, na sala de correspondência, ele colocou no chão. Não porque desistiu, mas porque finalmente parou de precisar ganhar o julgamento. Eles são expulsos da universidade e começam na sala de correspondência da Monstros S.A. A sala de correspondência é a tese do filme. É o Mike indo trabalhar em um lugar que não tem nada a ver com o sonho, fazendo tarefas simples, sem glamour, e não desistindo. É assim que realmente se convive com a perda. Não é ficar parado em um quarto triste. É levantar, ir trabalhar sem ter resposta ainda e continuar mesmo assim. Ele não reconstrói uma nova versão do antigo tribunal. Não encontra logo um ângulo inteligente para voltar. Apenas trabalha. E continua trabalhando. E em algum ponto desse processo, não em uma cena dramática, mas ao longo de um resumo que o filme condensa em 1 minuto, algo muda. Mike não consegue gerar medo com o próprio corpo. Nunca conseguiria. Mas ele consegue fazer todo o resto. O conhecimento era real, a teoria era real, a capacidade de ler o ambiente, construir estratégia, ver o que outro assustador precisa, antes mesmo que ele perceba. Ele estava usando a régua errada o tempo todo. A régua estava errada, não a coisa que estava sendo medida. Aquele boné que Frank McKay entregou para uma criança, que não tinha nada que estar no quarto humano, ele carregou por todo o caminho, pelo curso, pela aposta, pela cabana, pela sala de correspondência, por tudo. O significado mudou, mas não o objeto. No final, ele não estava correndo atrás do emprego. Estava correndo atrás da prova. E a prova nunca viria daquela porta específica.
A coisa que ele realmente sabia fazer estava esperando do outro lado do mesmo prédio. O ódio por si mesmo, que se veste de ambição, é o mais difícil de deixar para trás. Ele recebe aplausos e parece produtivo. Mike carregou isso por muito tempo, e na sala de correspondência, finalmente conseguiu soltar. Não por desistência, mas porque parou de precisar vencer o caso. Se algo neste vídeo tocou você, o próximo pode surpreender ainda mais.